A Ana perguntou: o que é neutropenia e quais são os seus riscos? Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre neutropenia, mas nada assim muito direto. Então eu decidi fazer um vídeo explicando, enfim, o que é a neutropenia e quais são os seus riscos. Mas eu também vou explicar o que causa e como que a gente trata quando tem a neutropenia. Então vai ser um vídeo bem completinho. Então a gente começa por aqui, pela medula óssea. A gente tem a célula tronco, que é a célula que vai produzir todas as células do sangue. Elas produzem o glóbulo vermelho, o glóbulo branco e as plaquetas. Cada uma das séries podem ter um problema relacionado à produção. Quando a gente olha a medula, a gente vai ter a produção na medula e aí isso vai para o sangue. O glóbulo branco dura mais ou menos, aí vamos colocar de 7 a 10 horas. É rapidinho. Então qualquer coisa que aconteça, a gente vai ter aí uma resposta bem rápida do organismo. E aí, o que eu gosto sempre de explicar? A neutropenia, ela é um defeito na sua imunidade aguda. Então, o seu neutrófilo, que é a sua célula que vai em primeiro lugar, quando você tem uma infecção, ele fica diminuído. Então, a neutropenia, assim, bem claro, é uma baixa dessa célula de defesa aguda chamada neutrófilo. Quando a gente olha o nosso leucócito total, que são todas as nossas defesas, a gente tem as de defesa aguda, que é o neutrófilo, a gente tem as de defesa crônica, que é o linfócito, e a gente tem no meio os monócitos, que são os que vão fagocitar as coisas que tem que fagocitar, os eosinófilos e os basófilos. Os basófilos, já expliquei aqui, não é uma célula que a gente se preocupa quando está baixo. O eosinófilo está bem associado à alergia e a quadros de parasitas. E aí sobra o neutrófilo, né? Que aí a gente tem dentro do neutrófilo, quando tem liberação de forma jovem, sugerindo uma infecção, a gente vai apresentar bastonete, mielócito, metamielócito, promielócito e eventualmente até algum blasto, se for alguma doença de liberação de leucócito. Quando a gente não tem defesa, o que acontece? A medula começa a produzir e vai liberar essas células. Acontece que a gente tem algumas condições que costumam aparecer como uma falsa leucopenia. Então aqui, ó, imagina que você vai colher um exame de sangue aqui e um exame de sangue aqui. Então aqui imagina que é a agulha. Quando você aspira aqui, a gente vai ter um número menor de leucócitos totais e eventualmente neutrófilo. E aqui a gente vai ter um número normal de leucócito total e um número normal de neutrófilo se não tiver um defeito do neutrófilo. Isso daqui chama pseudomarginalização dos leucócitos e pode levar a essa ideia de uma falsa leucopenia e consequente neutropenia. Então, uma das principais causas é essa, uma pseudoneutropenia. Quando que a gente precisa se preocupar, né, com o neutrófilo? Então, coloquei aqui os números. O neutrófilo normal, ele é acima de 1.500 num adulto. Quando ele está de 1.000 a 1.500, normalmente você não vai ter nenhum sintoma, vai ser absolutamente normal e a gente tem que investigar, porque pode ser aí uma baixa de vitamina, alguma alteração medicamentosa. Sempre que você estiver tomando o remédio, tem que olhar na bula para ver se não é aquele remédio que causou. Tem vários medicamentos que baixam seu leucócito e seus neutrófilos, então sempre fica de olho. E aí, quando ele está de 1.000 a 500, é uma leucopenia, uma neutropenia leve, e essa neutropenia leve, ela tem que ser investigada. Aqui você já corre algum risco de ter uma infecção. Essa infecção, ela pode ser grave, mas é pouco provável que seja. Quando é menos de 500, você já está mais em risco de ter infecções mais graves. É provável que se pegue uma infecção, acabe precisando de internação. E se está abaixo de 100, normalmente o paciente acaba precisando até de UTI. É uma infecção que tende a ser bem grave. O que a gente tem que se preocupar quando pensa nas causas da neutropenia? Então a gente tem que se preocupar se esse neutrófilo sempre foi assim ou se é alguma coisa nova. Por que eu falo sempre foi assim? Às vezes você tem 10 anos de história de leucócito baixo, neutrófilo baixo e nunca teve nenhum quadro infeccioso. E às vezes você do nada apareceu um leucócito baixo já com infecção. Então são dois pacientes completamente diferentes que a gente tem que tratar de maneira diferente. Então o
primeiro paciente que tem uma alteração crônica, provavelmente a gente vai pensar naquela pseudomarginalização. Alguns tipos sanguíneos têm essa leucopenia e neutropenia, então a gente também vai olhar essas alterações. Não é o tipo A, B, O, são detalhes do tipo sanguíneo que tem essa alteração. O que eu sempre falo para os pacientes? Se você tem uma coisa há muito tempo e ele não dá sintoma, pode ficar tranquilo, porque não deve ser nada grave. Agora, uma leucopenia muito baixa, a gente tem que voltar lá para nossa medula para poder tentar entender o que está acontecendo. Está produzindo? Então a gente olha a medula e vê, tem produção de glóbulo branco? Então, às vezes não tem. Aí pode ser uma aplasia ou uma granulocitose. Tem produção de outras células anômalas? Então, a medula está lotada de outras células, que aí pode ser uma infiltração por algum tipo de câncer, ou uma leucemia, ou um linfoma, alguma coisa. Ou a medula está vazia, não tem nada. A gente pega a medula e aí ela tem uma célula aqui, uma ali, que aí é uma aplasia. Então, tudo isso, a gente, olhando a medula, fecha o diagnóstico. Também pode estar produzindo células com defeito, como nas mielodisplasias. Então, a gente tem essas alterações. Ou nas mieloproliferativas, que tem aumento de todas as séries. Então, a gente tem que olhar a medula. Não tem nenhuma alteração na medula. Tá tudo normal com essa medula, tá produzindo tudo certo. Então, vamos olhar se isso oscila ao longo do mês. A gente faz o teste para ver se colhe hemograma seriados, 4 ou 5 semanas, para ver se ao longo do mês ele sobe, desce. Aí a leucopenia cíclica, que também tem vídeo aqui, eu vou deixar linkado. Então, quando a gente pensa nas causas, a gente vai definir qual o tratamento. O tratamento, na maioria das vezes, quando a gente olha a leucopenia leve, a gente não vai fazer nada muito, né? Você tem uma leucopenia aqui de 500, até acima de 500, é pouco provável que a gente entre com tratamento, a não ser que tenha algum quadro infeccioso. Então, de 500 até 1500, a gente vai observar, orientar as medidas para evitar a infecção. Agora, quando está abaixo de 500, ou quando está abaixo de 1000, a gente pode entrar com medicação para estimular essa produção de leucócitos, desde que não tenha um defeito lá na produção. A gente só pode estimular a fábrica das células se a fábrica das células estiver normal. Se você tiver uma leucemia, não vai ter como fazer essa estimulação. Então, sempre que a gente pensa em leucopenia ou neutropenia, a gente tem que ver histórico, se está tomando alguma medicação, o nível dessa leucopenia e se a gente tem alguma outra coisa junto, alguma outra doença que está causando essa alteração. A ideia aqui era tentar fazer um resumo bem completo de todas as alterações dos neutrófilos, que são a nossa célula de defesa aguda, para você entender de uma vez por todas o que é essa alteração quando você pega o hemograma. Quando a gente tem infecção, a gente pode ter uma leucopenia, uma neutropenia transitória. Quando a gente está tomando antibiótico, também. Então, não se preocupe se você está dentro de um quadro agudo. Sempre conversa com o seu médico. E lembrando que agora a gente tem aqui a área de membros no canal. Eu quero te convidar a fazer parte, contribuir com a produção de conteúdos. Eu estou sempre por aqui e eu espero que, se você não esteja inscrito, já tenha se inscrito para a gente aumentar o número de seguidores e espalhar conhecimento hematológico aqui no YouTube. Até!